Boa noite, gente. Queria agradecer o convite aqui, né, da casa para estar falando sobre um assunto muito importante, né, que é sobre o nosso atendimento, que é do serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, e também falar um pouco sobre o aumento, né, dos acidentes que vem acontecendo também aqui no nosso município. Foi solicitado que a gente apresentasse alguns dados aqui para vocês aqui, para que pudéssemos analisar e, quem sabe, fazer uma campanha para que a gente possa diminuir esses acontecimentos. Antes de falar, propriamente dito, sobre o número, de acidentes, eu queria passar para vocês como é que funciona o serviço. Porque ainda tem muita gente ainda que tem dúvidas, apesar de a gente ter mais de 5 anos de serviço. Eu recebo várias vezes ligação em minha casa, as pessoas ligam diretamente para mim. Eu já falei que eu estou aqui disposto, eu não me importo, mas é importante a gente fazer a ligação de maneira correta para não atrasar o serviço, certo? Então, como vocês veem aí, o número de acesso ao SAMU é sempre pelo número 92, certo? Então não é necessário as pessoas irem até a base, não é necessário as pessoas ligar para mim. O número é exclusivamente pelo acesso ao 92, certo? Quem for ligar deve estar ao lado da vítima. Isso que é uma grande questão. Porque quando as pessoas ligam para a gente, para a gente ajudar, às vezes a gente não tem a informação adequada para poder auxiliar e ajudar nesse socorro. Por que tem que estar do lado da vítima? Porque quando a gente faz a ligação, quem atende lá, do outro lado da linha, é o médico. Na verdade, atende um técnico regulador que passa para o médico as informações. O médico ele vai fazer perguntas fundamentais para decidir qual tipo de serviço ele vai enviar. A gente trabalha numa rede regionalizada, onde o centro da regulação fica estabelecido em Feira de Santana. Certo? Ele não tem como saber as informações se a pessoa não estiver ao lado da vítima passando as informações. Por que eu falo isso? Porque a gente trabalha com uma rede, como eu já falei. Aqui em Conceição de Jacuípe tem uma ambulância que se chama USA, que é o suporte avançado de vida. Ela vem com a equipe, com enfermeiros, médicos, e dentro dessa ambulância tem equipamentos que só uma UTI do BES praticamente tem. Certo? Então, dependendo do que for dito e falado pela pessoa que está ali ao lado, o médico ele vai decidir qual tipo de serviço ele vai enviar. E se for o caso de ter mais de uma vítima nesse local, ele também vai decidir se vai enviar uma ambulância, 2 ambulâncias ou até 3. Então veja a importância de estar ao lado da vítima e fazer as coisas de maneira correta. Certo? Toda vez que for ligar, tem que passar o endereço completo e principalmente com ponto de referência. Porque a cidade de Conceição Maria é muito extensa, a parte rural, territorial é muito extensa e às vezes a ambulância demora um pouco de chegar ao local, porque às vezes a gente fica procurando chegar no local correto. Informar que é de Coração de Bahia, por quê? Como eu já falei antes, trabalhamos com a regional. Então lá em Feira, o médico regulador ele regula para Irará, Santo Esteiro, Amélia Rodrigues, Conceição do Jacuí. Então as pessoas, às vezes, quando estão nervosas com a ligação, não informam que o Coração de Maria, então o médico, às vezes, ele não tem como saber aonde aconteceu o acidente. Certo? Quem responde a todas as perguntas é o médico regulador. É o médico que atende, ele que faz a liberação da ambulância. Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas acham que a gente que está aqui tem o poder de liberar essa ambulância. Que a equipe, que está lá na base, tem o poder, ou pode sair sem a liberação do médico. Isso não pode, isso é ilegal e pode causar problemas para a equipe. Certo? A ligação ela pode ser feita de qualquer celular, de qualquer operadora e também de telefone fixo. Viu? E quem direciona a equipe e o serviço é sempre a central de regulação que fica em Feira de Santana. A equipe, Em Coração de Maria, a gente trabalha com a equipe de suporte de base, certo?
Dentro da ambulância fica um condutor e um técnico em enfermagem, ou técnico em enfermagem, e eles são capacitados permanentemente, certo? De maneira corriqueira, para que a gente possa oferecer a vocês o melhor atendimento, com melhor qualidade, certo? Eles fazem um curso em suporte de atendimento pré-hospitalar, certo? Temos a USE, que é a unidade de suporte intermediário, que trabalha com o condutor e o enfermeiro, e a USA, que é a de suporte avançado, que trabalha com o condutor, um técnico de enfermagem e um enfermeiro, certo? Isso aqui eu trouxe, né, principalmente para vocês, vereadores, porque eu acho que eu tenho observado que a comunidade liga muito para vocês, né? Como representantes da região, de cada comunidade, e às vezes a gente, por não ser às vezes um profissional de saúde, a gente acaba achando que não pode fazer nada, que a gente não tem uma capacidade técnica para estar ajudando, né? Isso serve para todo mundo aqui que é ler, certo, gente? Regras básicas de primeiros socorros. O que é que acontece? Todo mundo, todo transplante, toda pessoa, ele pode e deve ajudar as pessoas, né, que estão necessitando de primeiros socorros. Então, se por exemplo, se a gente vê uma cena de um acidente, alguma coisa, a gente passa perto daquela cena e não para o carro, não sequer desce para ajudar, além de a gente não estar ajudando a socorrer uma vítima, a gente está cometendo um crime. Né? Existe um crime federal que pune, né, as pessoas que não tentam ajudar essas vítimas, né, de primeiro socorro. E o que é que podemos fazer, por exemplo? Segurança da cena. O que é isso, gente? Deixar essa cena mais segura. Tem um acidente de um carro ali, a gente pode deixar essa cena segura. Como? A gente pode pegar o comando do nosso próprio carro, né, chegar lá e colocar para alertar os outros motoristas, quebrar galhos e colocar na pista também. Isso também sinaliza que ali tem um acidente, certo? Reconhecer, né? A gente reconhecer que ali existe uma vítima que está precisando de ajuda. E o mais importante é o pedido de ajuda. Às vezes a gente passa por um local de um acidente e acha que aquilo ali não é problema nosso. Mas eu me pergunto, se fosse um familiar nosso, a gente teria essa mesma atitude? Eu acredito que não, né? Então, qual seria o pedido de ajuda? A gente tem aqui o 192, que é o SAMU, tem o 93, que é o Corpo de Bombeiros, que também a base fica em Feira de Santana, mas dá suporte à Costa de Maria, e o 90 é a Polícia Militar, certo? Pode passar. E aqui são os dados, né, que foram solicitados pelos colegas dos atendimentos que foram realizados em 2024. Foi realizado no ano de 2024 um total de 384 atendimentos apresentados às instituições entre meses, sendo constatado um aumento de 0,74% em relação ao ano de 2023. Os atendimentos que mais prevaleceram foram de ocorrências clínicas, seguindo os mesmos padrões de 2023. O maior número desses atendimentos foi de naturezas cardiovasculares, né, que está relacionado à hipertensão, a AVC, né, a infarto. Né. Emergências hipertensivas sendo o maior vilão, com 27 atendimentos. Também foi identificado o maior número de ocorrências entre os meses de outubro, novembro e dezembro, provavelmente devido aos feriados. Vai passar? Aí está um gráfico mostrando, né, o atendimento mês com a saída da nossa ambulância, foi um total de 384 atendimentos, e pacientes com crise hipertensiva, né, está sinalizados em vermelho aí, com 71 atendimentos. Esses dados também aí, eu sinalizei ali um dado importante, que são os pacientes traumáticos, né, que é a maior preocupação nossa aqui, que teve um total de 159 atendimentos. Isso aí, gente, já foi um absurdo. Dá uma média de 13 atendimentos mensais de acidentes. Né? Pode passar. Aqui também eu trouxe uns dados importantes sobre o destino dos nossos pacientes. Né? Não posso deixar de falar aqui sobre o Hospital João Martins, que é o nosso principal parceiro
esse destino deve ser encaminhado aos pacientes. A nossa outra referência, o Clériston Andrade, né? E também tem o Hospital da Criança e o da Mulher também, que a gente às vezes encaminha nossos pacientes. Pode passar. Óbitos da PH. Aí a gente tem no ano passado um total de 10 óbitos. Agora sim, gente, esses óbitos, né, esses dados aí foram de pacientes que já tiveram na casa, já se encontraram em óbitos. Graças a Deus, a gente não teve um óbito dentro da nossa ambulância. É importante dizer isso. Remoções interhospitalares, ou seja, quando a gente pega o paciente dentro do hospital, já dentro do hospital leva para outro hospital, já tem um total de 7. Pode passar. E acidente automobilístico, né? Quando a gente fala de traumas, tem outros tipos de acidente. Esses daí são os dados de acidentes automobilísticos, só de carro e moto, que foram um total de 100 atendimentos. É um número muito elevado. Pode passar. E aqui eu trouxe uma comparação, né, com esses aumentos de 2022 a 2024. Em 2022 tivemos 73 acidentes automobilísticos, em 2023 76, em 2024 pulamos para 100. E observe que eu coloquei aí, nos meses de novembro e dezembro, houve um aumento, né? Um aumento bem significativo, bem importante sobre esses atendimentos. Alguém de vocês aí acha qual o motivo que pode ter acontecido isso? Porque esses aumentos desses acidentes justamente nesse período? É isso, né? Justamente, o vereador falou um ponto importante. No mês de outubro, né, novembro e dezembro do ano passado, ocorreram muitos feriados, né? E os feriados prolongados. Com isso, né, há um grande número de aumento de acidentes, né? Pessoas bebendo, como ele falou, né? E acaba aumentando essa estatística aí ruim. Pode passar. Isso é um gráfico aí mostrando o aumento mesmo, né, grotesco, vamos dizer assim, do ano de 2024. Pode passar. A quantidade de atendimento anual por horário. Esse dado aqui eu trouxe porque é um dado interessante. Se vocês olharem aí, a gente observa que o horário, né, que ocorreram mais acidentes foi nos horários daqueles que estão em vermelho ali, ó, que é de 2, né? É de 1, que eu estou chegando aqui direito. 12 a 14. 12 a 14 e o outro? 18 a 20. Pronto, de 12 a 14 e de 18 a 20. Alguém tem ideia por que acontece mais acidente nesse horário? Isso. É o pico, né, de saída do trabalho, né? É justamente nesse horário que as pessoas estão saindo do trabalho, e aí é uma referência importante, inclusive é uma referência nacional isso, né? E aí com a Maria, via de regra, acaba acompanhando. Pode passar. Indicadores de serviço também anual, todos esses dados também, né? A gente, né, apesar de, em relação a acidentes, acontece mais acidentes com homens, mas em relação a atendimentos, temos mais atendimentos do sexo feminino. Viu, gente? As mulheres tendem a chamar mais atendimento para hospital. Pode passar? Aqui é uma mensagem que eu sempre trago nas minhas apresentações, que trazer do mundo dos mortos, dar a mão a pessoas em seus últimos suspiros, santo das dúvidas, juiz no som. Essa é a minha profissão. Eu queria agradecer aqui a presença de Gleide Carla ali, Joanice, né, minhas colegas de trabalho ali, que realmente sujam, né? Sujam a camisa, suam, trabalham de noite, de dia, na chuva, no sol, para dar o melhor atendimento para vocês e para tentar salvar o maior número de vida aqui para a Santa Maria. Obrigado a todos. Eu quero pedir a paz do Senhor.
Pedro, parabéns, agradeço a sua presença, parabéns pelo trabalho de coordenação desempenhado no SAMU, no município de Maria. Esses dados são muito importantíssimos para a gente ver o crescimento, o desenvolvimento e a atenção que o atendimento móvel tem prestado aos municípios dessa terra. E agradeço também, de modo especial, o ofício que eu fiz ao senhor no dia indicado da Secretaria de Saúde, no dia 11 de março de 2025, pelo gabinete do novo vereador Ramon Brito, qual foi o pedido, a solicitação desses dados de acidente de moto e carro, que foi justamente para poder a gente observar de que maneira a gente, enquanto legislativo, poder legislativo, pode acionar o poder executivo, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, para poder estar criando, incentivando melhorias para poder que não leve vidas a óbito, acidentes, que levem essas pessoas a essas situações. Porque às vezes, como foi muito bem claro nos dados expostos, o horário que mais tem acidentes no horário de pico, que aí é o horário que as pessoas estão trabalhando, no seu trabalho, para casa. Então ali tem o quê? Tem mãe de família, pai de família, pessoas trabalhadoras que estão em busca do pão de cada dia. Então, por que não, se existe uma questão, uma lacuna que precisa ser preenchida, por que não acionar o poder público para poder preencher essa lacuna, que seja através das multas, que seja através de medidas cautelares que possam, de fato, diminuir e evitar esses acidentes. No mais, muito obrigado e parabéns. Olha, eu peço que o senhor envie esses dados para o e-mail que está no ofício, tá bom? Que é o americoramon.vereador.gp.com, que é onde a gente vai fazer um estudo mais detalhado para a gente trabalhar em parceria pelo avanço do nosso município para a São Maria. Obrigado. Você falou uma coisa muito importante, que assim, o importante é que é justamente fechar a parceria. Há pouco tempo atrás a gente estava vendo ali, junto com os nomes desse colega ali, né, a Guarda Municipal, que ajuda muito a gente no combate mesmo também, essa questão desses acidentes, com a apreensão de animais. Acontece muitos acidentes com essa questão de animais soltos na pista. Está acontecendo, esses dados aí, esse número grande de acidentes, está acontecendo na BA-044, que é essa BR que liga Coração de Maria e Ará, né? Conceição de Jacuípe, é onde acontece a maioria desses acidentes. Entendeu? E queria aqui também, que eu não podia deixar de agradecer, né? Porque também seria injusto, a minha gratidão ao prefeito. Porque assim, a gente trabalha hoje com uma base totalmente estruturada, uma base que não falta nada na nossa base. Tudo que eu solicitei, temos equipamentos lá na base. As colegas ali podem dizer que em nenhuma base da região não tem. Pedimos cinta pélvica, pedimos bandelagem elástica, pedimos tudo que foi, que eu pude identificar com equipamentos de prioridade, de grande importância. Eles me perguntaram, Pedro, isso realmente, até pelo valor que às vezes é caro realmente, ele perguntou se realmente é necessário. Eu falei, isso vai salvar a vida. E ele não hesitou. Temos uma base que é uma das melhores bases da região em termos de estrutura física. Não falta nada, equipamentos. Como eu já citei aqui, então eu quero agradecer a ele aqui pelo apoio que ele dá a gente. E aí, muito obrigado. Boa noite, meu. A questão dos animais, dos acidentes na 084, a gente tem debatido aqui esse assunto de tantos acidentes que tem com o nosso amigo Danilo, Denilson, nós todos aqui, de tanto acidente que está tendo através de animal solto na BA 084, né? Mas eu aqui só quero parabenizar o trabalho da SAMU. Inclusive, sempre eu tenho acompanhado assim, algumas coisas que acontecem na região do Rio. Inclusive, hoje está com 8 dias. Quando eu estava vindo, teve um acidente ali na estrada do Rio. Antes da entrada da Mata Baladeira, o SAMU já estava lá, a Polícia Militar, entendeu? Um trabalho muito importante. Parabéns a vocês do SAMU. Obrigado. Algum vereador dele, já subiu? Lá na região dele, Retiro, é importante falar, esse DTG do Retiro lá, a gestão está lutando muito mesmo, e acredito que a gente vai conseguir colocar uma base lá no Retiro.
O retiro, como eu falei, né, a extensão de terra nossa, rural, é muito grande. E o retiro, né, ele se torna um pouco distante do atendimento aqui para a gente. E a gente pensou na solução de colocar uma base lá para que a gente possa conseguir dar assistência ao pessoal da zona do retiro com mais eficiência. E outra coisa, os final de semana sempre acontece acidente de moto na região do Retiro. Sempre. Aliás, é praticamente toda a região do Coração de Maria, mas geralmente os finais de semana é que mais acontece os acidentes de moto. Tá bom, obrigado. Essa base vai ser tão importante para a região do Retiro. Vamos conseguir com a graça de Deus. Um aplauso, Emanuel. Boa noite a todos. Pedro Alexandre, senhor Peu, né, meu amigo de longas datas. Então, eu fiz esse convite e agradeço a você por ter atendido prontamente esse convite. Tendo em vista que na última sessão nós conversamos muito a respeito desses acidentes aqui, a respeito do acidente lá no Roçado, e coloquei em pauta aqui a questão do nosso contorno, que é uma grande preocupação. Mas, falando sobre esses dados, desculpa, vereador, eu tinha solicitado também em fevereiro, no início da nossa primeira sessão, eu já tinha enviado, e aí, porque eu estava com um planejamento de uma coisa, com os ocorridos naquela última sessão, a gente colocou em pauta e resolvi chamar o senhor Pedro Alexandre para poder vir aqui trazer esses números para a gente que possa pensar juntos aqui quais as soluções que nós podemos ter para o nosso município, né? Quais as formas que nós temos para poder resolver esse problema, minimizar esses acidentes e cuidar do nosso povo. Então, fico grato pela presença, pelos números, pelos dados tão esclarecedores. E agora, contar, ainda hoje conversei com o meu amigo Teida, né, que tinha feito o compromisso de marcar lá com o secretário uma agenda para a gente poder ir lá cobrar algumas coisas. E ele ainda não conseguiu, mas eu tenho certeza que nessa próxima semana vai conseguir, a gente vai conseguir chegar lá e resolver essas demandas. Eu tentei até falar com você hoje à tarde, eu liguei para a secretária do secretário de Infraestrutura, mas eu estava analisando o seguinte: o presidente do Portal do Sertão é o nosso prefeito. E essas BA que pertencem à região do Portal do Sertão é toda administrada pelo portal. Então acho que é mais importante, inclusive o senhor que tem mais acesso, mais do que a gente, ao prefeito, seria bom tirar a dúvida com ele. Nós podemos amanhã, inclusive, tentar marcar com o diretor executivo do portal e ver lá com ele se existe a solução. Eu tive o grande prazer, durante a semana passada, de sair para almoçar com meu amigo Alex Barbosa e chegamos lá em meu avô, diga de passagem, nós encontramos o pessoal da Polícia Rodoviária Estadual. E lá a gente pôde bater um papo, eu conversei a respeito dessas situações e eles falaram que, a respeito dos animais, a Polícia Rodoviária Estadual ela precisa de um caminhão gaiola para que ela possa fazer as apreensões. Porque o apoio da Polícia Rodoviária Estadual que fica em São Gonçalo, a base, eles não têm um caminhão gaiola. E aí eles pediram, inclusive, para falar com o prefeito, para conversar, para ver se através de algum deputado a gente consegue adquirir isso para a gente poder ter uma atenção em toda a região, né? E com esses números, com essas amostragens, com isso que nós vamos conversar, nós abrimos diversas possibilidades, né, para o nosso município. Inclusive uma delas, assim, tendo em vista que nossa Polícia Militar hoje tem uma grande atividade diariamente, quem sabe não está no momento de nós pensarmos em municipalizar o trânsito do nosso município e deixar dividir um pouco essa carga, né? Porque a Polícia Militar hoje ela tem uma carga gigantesca com os furtos, os roubos, as apreensões, as rondas, e ainda tem essa questão do trânsito. Então, quem sabe no futuro a gente não pense junto com o prefeito para a gente poder municipalizar o trânsito do nosso município. Talvez fazendo isso nós vamos conseguir uma efetividade maior. Na questão do bate-papo lá que eu tive com o pessoal da rodoviária estadual, eles
Eles falaram que existe sim a possibilidade da gente fechar o contorno ali, porque fechando o fluxo sentido Irará, sentido Conceição do Jacuípe, e as pessoas precisando fazer a rotatória, nós vamos diminuir muito os acidentes, né? Nós vamos acabar com aquelas roubadinhas ali e vamos conseguir diminuir os acidentes no município. A Polícia Rodoviária Federal Estadual, inclusive, falou da ideia de fazer uma blitz educativa durante 3 dias no município, montar uma estrutura para tentar mostrar aos munícipes a forma correta de se fazer e de trabalhar para a gente poder prevenir vidas, né? Esse é as minhas palavras de hoje. Aproveitando suas palavras, eu concordo com todas elas. Eu acredito que com isso a gente tem muito a somar com a administração do nosso município, certo? Respeitando sobretudo o direito à vida, certo? É uma garantia constitucional fundamental do artigo 5º da Constituição, a garantia do direito à vida. É dever do Estado, do município, garantir a vida, sobretudo, o máximo da dignidade humana. Então, se a gente, enquanto contribuintes da administração pública, lutamos para que a vida seja garantida a sua dignidade humana, a certeza é de crescimento, é de desenvolvimento e, além de tudo, a garantia de direitos. Tendo em vista que o nosso município vem em um crescimento extenso, né? E sabendo do compromisso do prefeito, eu tenho certeza que no momento de sentarmos com ele com essas pautas, ele prontamente vai correr aí para poder a gente conseguir resolver, solucionar esses problemas. Agora, vereador Bessi, eu queria fazer uma pergunta. Vereador Uba. Boa noite a todos. Eu quero aqui parabenizar a sua equipe. Realmente é um trabalho muito importante para salvar a vida. Parabéns a todos do SAMU. E dependendo do vereador aqui, eu acho que aqui é uma casa que está do lado do povo, de vidas. A gente está junto com vocês, ao que deve, e a gente realmente tem que alinhar algumas coisas e vai ser alinhado. Obrigado. E ano que vem, né, eu gostaria de vir aqui, né, para mostrar a diminuição desses dados com a ajuda de vocês, né? Tá bom, gente? Obrigado. Agradecer ao senhor mais uma vez, parabenizar pelo trabalho, pelo grande trabalho. Nós aqui, vereadores, somos de China, porque as coisas saber, vereadores, e como são vereadores atuantes, tem que sim fazer um abraço ao pessoal secretário, a toda a sua equipe, vai parabéns. Essa casa aqui está feita à disposição, qualquer dia, qualquer momento, assim o senhor desejar. Tá certo? Muito obrigado.